Obrigado, Carolina. Obrigado, Isadora. Obrigado, Luísa. Bom dia. Estamos começando a gravação. Obrigado, Caio. Camisa bonita do Cruzeiro. Bom, então na aula passada, né, nós comentamos aqueles conceitos, né, de capitalismo conservador, capitalismo liberal, capitalismo, e paramos aí na Primeira Guerra Mundial, né, chegando no capitalismo social. A Primeira Guerra Mundial é um marco divisor de águas, né, entre o Estado liberal, que está em crise, né, e já discutimos essa crise, esse conflito interno entre o capitalismo conservador e o capitalismo liberal, né, com isso o aumento da desigualdade, né, o aumento da violência, a insatisfação, a criminalidade, também com as insurreições, né, políticas, greves, manifestações, ou seja, as pessoas começam a se organizar para reivindicar direitos, né? Uma coisa muito importante no século XIX, que é o surgimento do proletariado, do operariado. A Revolução Francesa, no século XVIII, foi uma revolução burguesa, uma insurreição de camponeses, pequenos proprietários, né, os chamados pequenos burgueses, os sans-culottes, os miseráveis, né, contra a monarquia absolutista, também com a participação dos grandes burgueses, dos grandes proprietários, né, que acabam por assumir o poder, né, após esse processo revolucionário. E no século XIX é uma expansão, é o auge da Revolução Industrial, a substituição em larga escala da manufatura pela maquinofatura. Né? As fábricas se encontram nas grandes cidades e para lá se dirigem pessoas de todos os locais. Né? Citamos aí, principalmente o exemplo da França, da Inglaterra, né? Onde todos se dirigem para Londres, ou para cidades industriais, de Manchester, Liverpool, no caso o inchamento de Paris, né? Que vira um mega centro urbano, onde estão localizadas as fábricas. E essas pessoas chegam para o trabalho nessas grandes cidades, não há trabalho para todo mundo. E aí então aumenta barbaramente a desigualdade, aumenta a criminalidade, aumenta a insatisfação, as insurreições, as greves, né? E o Estado responde isso com violência, com repressão, com polícia. Né? Então isso também nós discutimos na última aula, e vimos, né, óbvio, que não é possível solucionar um problema que tem uma base socioeconômica com polícia. Ou seja, um problema socioeconômico só se resolve com políticas socioeconômicas. Né? Então, só que não interessa àqueles que se encontram no poder do Estado, né, resolver esse problema, porque eles estão vencendo, eles estão ganhando com isso. Né, eles estão acumulando poder com isso. Por quê? Quem se encontra no poder do Estado são os conservadores, justamente pela regra, né, eleitoral do voto censitário. Então está aí um resumo, né, geral do que nós comentamos, né, de forma mais aprofundada na aula passada. Vocês encontram também vários vídeos e textos sobre isso no meu blog. Bom, a Primeira Guerra Mundial é um marco divisor de águas, né? E ali, então, né, esse Estado liberal, ele cede espaço a um discurso social. Ou seja, o discurso individualista presente no século XVIII, com as revoluções burguesas, no século XX e até a Primeira Guerra Mundial, no século XX, né? No século XVIII, século XIX e até a Primeira Guerra Mundial no século XX, né? Esse discurso individualista ele é substituído por um discurso social. E esse discurso social tem várias nuances, são vários pensadores, políticos, teóricos, filósofos, economistas, né? Então ele tem várias teorias que sustentam esse discurso social. Mas nós vamos aqui, para classificar e entender melhor esse movimento, né, nesse momento da história, vamos dividir esse discurso social em três grandes vertentes. Né? Uma vertente social, de centro, vamos dizer assim, uma vertente híbrida, que é justamente
justamente a proposta do Estado Social, né, a chamada social-democracia, em sentido lato. Né, à esquerda, você tem a vertente socialista, né, a defesa do Estado socialista e as diversas teorias, né, socialistas, né, e a extrema-direita tem a vertente conservadora, né, que vai dar origem ao nazismo e ao fascismo. Tá? Então, essas três vertentes sociais, de discurso social, são, de alguma maneira, né, contra, ou tentando substituir ou adaptar de maneiras diferentes, né, o liberalismo, que não funcionou no século XIX e no século XX, entra em crise radical. Né? Já discutimos os problemas do Estado liberal, né, os problemas da economia liberal, o processo de concentração de riqueza, os ataques dos conservadores. Né? E aí, então, nessa Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, né, que é onde desaguam todas essas tensões que vão se acumulando, né, no século XIX, né, e no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, então, vão surgir esse Estado Social, 1917, no México, a primeira Constituição Social, e 1919, na Alemanha, né, a segunda Constituição Social. Essas constituições, então, se transformam em matrizes e inspirações para diversas outras constituições sociais que vão surgir no decorrer da década de 1920. Né? Então, o que é o constitucionalismo social, né, ou a Constituição Social? A Constituição Social, ela é uma ruptura com o Estado liberal, né, com o constitucionalismo liberal, com a ideia individualista, com esse Estado abstencionista, que não intervém na questão social, né, mas ela não é uma ruptura absoluta, mesmo porque não existem rupturas absolutas. Né? A gente tem que imaginar que o processo histórico, né, é assim como um processo histórico na vida da gente. Né? A gente pode construir algo completamente novo, mas a gente constrói isso completamente novo justamente por causa das experiências que a gente viveu. Né? Então é a nossa história que nos faz modificar, aprender, né, e procurar uma direção onde a gente não cometa mais os erros do passado, vamos dizer assim. Então, né, o presente está sempre impregnado de passado, assim como o futuro vai estar impregnado, né, do presente, das coisas que a gente faz agora, aprende agora e escolhe agora. Tá? Então, esse Estado Social, ele vai manter algumas coisas que são importantes e que funcionaram no Estado liberal e que são consideradas importantes para serem mantidas, e vai acrescentar ou transformar outras que não funcionaram. Então, no constitucionalismo social, né, e mais uma vez lembrando a Constituição do México, a Constituição da Alemanha, em 1919, a Constituição do México, também chamada de Constituição de Querétaro, né, a cidade onde foi elaborada a Constituição Social Mexicana. Depois, na Alemanha, a Constituição de Weimar, né, que é também a cidade onde foi elaborada, né, onde foi reunida a Assembleia Nacional Constituinte, que elabora a Constituição Social da Alemanha, de 1919, e a partir daí vão surgir várias outras constituições no decorrer da década de 1920, 1930. No Brasil, a nossa terceira Constituição será uma Constituição Social. A primeira é a Constituição de 1824, uma Constituição liberal do Império, é a Constituição que mais durou, que vai até 1889, com a República, e com a República vem a nossa segunda Constituição, uma Constituição também liberal, mas agora republicana, que declara o voto livre, mas que não aplica. Ou seja, na realidade, né, não há esse voto livre, porque é o momento, né, das fraudes eleitorais, a sucessão entre mineiros e paulistas no poder, né, que vocês já estudaram isso. Em 1934, após a Revolução de 30, né, e a chamada Revolução Constitucionalista Paulista de 1932, um conflito entre o governo, né, federal e São Paulo, vem uma Constituinte em 33 e 34, e essa Constituinte, então, promulga a primeira Constituição Social e Democrática no Brasil.
só que essa Constituição brasileira não chega a ser aplicada. Né? Em 1935 vem a chamada intentona comunista, né? Que é uma tentativa de insurreição nos quartéis, e ocorre apenas em Natal, no Rio Grande do Norte, e Getúlio aproveita, né, essa tentativa, fecha o regime, né, e outorga, impõe uma Constituição, né, de natureza fascista em 1937. Então, o Brasil, em 1934, tem uma Constituição social e democrática, né, que não chega a ser aplicada, né? Essa Constituição aí já tem algumas nuances perigosas, problemáticas, aí, de uma certa intervenção aí, racista, de eugenia, etc., mas é pontual, né? Então, a Constituição, ela traz inspiração em outras constituições sociais e democráticas anteriores, né, especialmente Alemanha e México, né? Mas essa Constituição não chega a ser aplicada. E em 1937, então, vem uma Constituição extremamente autoritária, né, que vai se inspirar no fascismo, na Carta del Lavoro, na Itália, em 1927, né, que é desse período, então, do Estado Novo de Getúlio Vargas, onde Getúlio dá um golpe nele mesmo, né, permanece no poder, agora com poderes ainda maiores, né, nessa Constituição de inspiração fascista, que vai até o fim do governo Vargas, né, em 1945, 1946 tem uma outra Constituição, né, que é uma Constituição social e democrática, a de 1946 no Brasil, que vai vigir até 1964. São 18 anos, então, na primeira experiência de democracia constitucional, social no Brasil. São 18 anos, até uma nova ruptura com a ditadura empresarial militar, né, patrocinada aí por empresários brasileiros, por parte, né, do Exército Brasileiro e com apoio de Washington, da CIA, do Pentágono, né, que instaura essa ditadura no Brasil. E durante a ditadura vem duas constituições, a de 67 e a emenda número 1 de 69, até finalmente chegarmos no período de redemocratização, 1985, a Constituinte de 87, 88 e a promulgação da atual Constituição Brasileira de 1988, que é uma Constituição social. Bom, fizemos aí um breve histórico, né, do constitucionalismo das constituições no Brasil. A nossa Constituição atual é uma Constituição social e democrática, né, mas vamos voltar, então, lá no período de surgimento para entender esses conceitos. O constitucionalismo social, então, ele mantém os direitos individuais, que são aqueles direitos que aparecem com as constituições liberais. Liberdade de expressão, liberdade de locomoção, propriedade privada, intimidade, privacidade, né, segurança individual. Então, aqueles direitos individuais que a gente encontra na nossa Constituição atual, no artigo 5º, né? Vamos chegar lá mais adiante. Ela mantém e aprofunda, né, Oi, Maila. Sim, a Revolução Mexicana e Alemã. A Revolução Mexicana é uma revolução que, sim, tem ideais socialistas e sociais. Né? Ela é influenciada muito por muitos mexicanos, muitas vezes o que resulta na Constituição Mexicana de 1917 são vários filhos, né, de mexicanos ricos que vão estudar na Europa, trazem essa ideia, né, de uma Constituição social, mas o mais importante do movimento mexicano não são essas pessoas, né, claramente são os camponeses, né, a liderança de Pancho Villa, que é um líder camponês, né, contra a ditadura, e a liderança, do Zapata, Emiliano Zapata, que é o líder camponês, e o Pancho Villa, que é o líder urbano. Né? Não se fosse falar um líder operário, não existia bem um operariado, né, que é um operariado nascente. Ele é um líder urbano, né, e no campo o Emiliano Zapata, vocês já devem ter ouvido falar, o México tem hoje um movimento importantíssimo, que é um movimento de inspiração igualitária, né? Não diria
socialista lato sensu, né? De inspiração igualitária, indígena. O movimento zapatista ele é muito forte ainda hoje em dois estados mexicanos no sul, né, do México, que é o estado de Chiapas, né, e o estado de Oaxaca, onde diversos municípios em Chiapas e Oaxaca são municípios controlados hoje por povos originários, por povos indígenas, né, que defendem o igualitarismo, né, que defendem uma sociedade justa, igualitária, etc. E que é inspirado justamente nesse movimento camponês do Emiliano Zapata. Então você tem uma base popular, né, camponesa, e urbana, operariada até um certo ponto, né? Mas que quando, né, Zapata e Pancho Villa chegam ao poder, né, eles permanecem pouco tempo no poder, são traídos, depois mortos, né, e quem assume o comando, né, do processo no México é justamente essa elite, que trazia esse ideário aí social, de um constitucionalismo social, né, mas que depois, no decorrer da década de 1920, 1930, isso vai sendo abandonado. O Partido Revolucionário Institucional Mexicano, o PRI, é o partido que vai ficar no poder no México desde a Revolução. Então, inicialmente, ele é um partido revolucionário que traz inovações gigantescas e importantíssimas, né, para o México, mas depois ele vai criando raízes no poder, começa a corrupção, e hoje o PRI é um partido que virou um partido de direita, né, vinculado a interesses, grandes interesses empresariais e muito envolvido também com denúncias de corrupção, etc. Até a quebra, né, ou seja, esse partido que nasce revolucionário, que depois vira um partido de direita e um partido corrupto, né, ele perde o poder agora, né, ou esse grupo, né, perde o poder agora para um projeto popular, né, novamente, de esquerda, com o atual presidente mexicano. Né? Então, é interessante acompanhar o processo mexicano agora, nesse momento, que tem um governo soberano, popular, democrático, né, e com um projeto social muito interessante. Bom, no caso da Revolução Alemã, né, ali está fortemente presente os ideais socialistas. Na Revolução Alemã, você tem uma revolução operária, né, você já tem um operariado forte, nós vamos comentar isso, né, no caso da Alemanha, a unificação alemã em 1870, eram vários pequenos estados, reinos, condados, etc., e a Grande Prússia, que formam a Grande Alemanha, com a unificação em 1870, e 40 anos depois, em 1910, a Alemanha já tem um dos maiores operariados do mundo, né? Uma indústria poderosa. Alguns livros apontam que cerca de 40% da população ativa na Alemanha em 1910 eram de operários, trabalhadores da indústria, que se organizam em sindicatos, né? E ali também você tem a presença de grandes teóricos do pensamento socialista, né? Entre eles, né, Karl Marx, né, que é alemão, né, alemão-judeu, e de origem judia, né, e que tem uma influência importante, né, do pensamento, né, judaico, assim como Freud, né, que é um germânico nascido na Boêmia, no Império Austro-Húngaro, também, né, judeu, que também sofre influência muito importante do pensamento judaico. Marx, Engels, né, entre outros importantíssimos pensadores da Alemanha que fundamentam, né, as teorias socialistas e a teoria comunista, né, lembrando que a expressão comunista é utilizada pelos socialistas, né, que passam a se intitular comunistas, para se diferenciar de outros movimentos socialistas, né, do socialismo cristão, do socialismo democrático, né, da social-democracia, enfim, de outros movimentos que também ocorrem na Alemanha, muito fortes, vinculados à luta do operariado, né, por justiça, igualdade. E aí, então, essa revolução de 1919, ela vem após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha derrotada, humilhada, perde parte do seu território, perde seu exército, e ali há uma insurreição de trabalhadores, operários, de soldados, marinheiros, né, que tomam o poder. Só que quando chega ao poder, né, esse movimento ele se divide, né, em três vertentes. Você tem, em 1919, na Alemanha, uma única
um único partido de esquerda permitido. Né? Lembra que nós comentamos que no século XIX era o voto censitário e que os trabalhadores, camponeses, operários, as pessoas, né, pobres, assalariadas, né, elas não podiam votar nem se candidatar. Né? Assim como também os pequenos proprietários, né, os pequenos burgueses, etc., né, também não podiam votar. Né? Isso vai mudando, né, lentamente. Na Alemanha, no período da Revolução de 1919, existia um único partido de esquerda que era permitido, que era o SPD, Partido Socialista Democrático da Alemanha, que ainda hoje é uma das maiores forças da Alemanha, que teve no poder, né, durante vários e vários anos, no decorrer do século XX e no século XXI também, e hoje está no poder junto com a União Democrática Cristã, né, que é um partido considerado de centro-direita, enquanto o SPD é considerado um partido de centro-esquerda, né, mas que estão em aliança e junto mantendo a Angela Merkel. O Partido Socialista Democrático da Alemanha, ele nasce marxista, né? E esse partido, ele abriga ali um monte de correntes da esquerda, né? Desde uma esquerda que defende a construção, né, do socialismo, dos direitos sociais pela via parlamentar, né, até uma esquerda revolucionária, né, que não acredita que seja possível a construção de uma sociedade justa e igualitária pela via parlamentar burguesa e que defende a revolução. Com a Revolução de 1919, esse partido se divide, sai do SPD, que permanece, que vai ser majoritariamente social-democrata, sai dali o KPD, que é o Partido Comunista da Alemanha, né, e sai os que defendem a reforma de base, né, os espartaquistas também, revolucionários, com Rosa Luxemburgo, etc. Com essa divisão, né, da esquerda, o SPD, sociais-democratas, que defendem, então, a construção do socialismo pela via parlamentar, mudanças legislativas, mudanças constitucionais, né, o SPD faz uma aliança com os liberais. Né, e aí, então, constroem a chamada República de Weimar, né, com a Constituição de Weimar em 1919. Só que essa República de Weimar, né, ela surge no momento de gravíssima crise econômica e social na Alemanha. Né, e logo você tem uma tentativa de insurreição e tomada de poder da extrema-direita alemã, né, comandada por Adolf Hitler. Né, essa tentativa, em 1923, leva Hitler à prisão, ele fica ali alguns meses na prisão, é quando ele escreve o Mein Kampf, Minha Luta, né, criticando a presença de estrangeiros, né, os bancos, etc., né, sai da prisão e, como líder político, vai construindo o partido nazista, que chega ao poder eleitoralmente, né, olha o perigo, em 1932, né, e faz Hitler como primeiro-ministro, chanceler da Alemanha, em aliança com os conservadores da direita. Então, é esse momento aqui que a gente precisa explicar, né, com cuidado, para não cair nessas coisas, né, irritantes que têm acontecido ultimamente, de extrema ignorância, né, como, por exemplo, falar que o nazismo é de esquerda. Né? O nazismo não é de esquerda, o nazismo é de extrema-direita, chega ao poder com o voto da extrema-direita, com o apoio dos conservadores de direita, né, e faz um governo de extrema-direita. Só que a gente precisa entender esse fenômeno, que é um fenômeno complexo, né, daquela época, e que hoje volta em formas neonazistas, neofascistas, né, como hoje, né, retornando na Alemanha, você tem deputados impressionantes, né, nazistas, né, na Áustria, e ao mesmo tempo... Oi, Gimara, bom dia. E ao mesmo tempo, em vários estados, né, pela Europa, né, e alguma coisa semelhante, né, a essa coisa, né, na Polônia, né, com o nacionalismo, ultranacionalismo polonês, né, como na Hungria, né, como nos Estados Unidos, alguma coisa semelhante ao fascismo, e como no Brasil também, né, esse fascismo brasileiro meio... bom, bastante estranho, mas que a gente precisa estudar do ponto de vista técnico-científico, a partir do olhar da teoria do Estado, né, e da ciência política. Então, vamos nesse momento ali. Voltamos de novo, né, a
esse marco divisor de águas, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, então, esse discurso individualista, liberal, sim, aqui tem... É isso aí, tá. Esse discurso liberal, ele é substituído por um discurso social. Então, voltando lá, nós falamos que no centro está um modelo híbrido, que é social, democrático, alguns fazem menção a um social-liberalismo. Por quê? Porque ele mantém as conquistas importantes do liberalismo, como os direitos individuais, como a democracia política, né, o voto, a democracia representativa, que é durante o processo do Estado liberal, com a luta dos operários, etc., né, e acrescentam novos direitos, que são esses direitos que nascem da reivindicação social, dos movimentos socialistas, dos movimentos sindicais, dos movimentos dos trabalhadores, dos camponeses, que é o direito à saúde pública, o direito à educação pública, o direito do trabalhador, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, o direito à moradia, o direito ao transporte. Então, esses direitos sociais, que são reivindicação das lutas operárias, camponesas, trabalhadores, os partidos socialistas, sociais-democratas, né, sociais-cristãos, socialistas cristãos, etc., do século XIX, as diversas correntes, né, sociais. Isso, então, vai refletir nessas constituições. México, 1917, Alemanha, 1919, nesse constitucionalismo social. Então, o que acontece? As constituições liberais tinham apenas uma referência e uma proclamação de direitos individuais. Agora, essas constituições, além dos direitos individuais, vão trazer também, né, um catálogo grande de direitos sociais. Saúde, educação, previdência, reforma agrária, né, direitos econômicos, emprego, remuneração justa, né, trabalho, previdência, né, etc, etc. Então, aí começam, essas constituições ampliam o catálogo de direitos fundamentais, né, com agora transformando também em direito fundamental das pessoas os direitos sociais. Além dos direitos sociais, também os direitos econômicos são promovidos ao nível das constituições sociais e democráticas, né, desse período aí da Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, aparece como direito fundamental os direitos econômicos, né, como direito a uma remuneração justa, um salário mínimo, né, a políticas econômicas de repartição de riqueza, né, de diminuição da desigualdade social, das desigualdades regionais, como, por exemplo, princípios esses que estão na Constituição brasileira hoje, né, no artigo 170 e seguintes. Está lá, redução da desigualdade regional, redução da desigualdade social, salário mínimo, políticas econômicas de geração de emprego, né, de retribuição adequada, né, salarial pelo esforço produzido, e etc. Então, os direitos econômicos também, a partir das constituições sociais, passam a ser direitos fundamentais. Você tem lá os direitos individuais de origem liberal, os direitos sociais, que agora integram essas constituições sociais, os direitos econômicos, que também são direitos fundamentais das constituições sociais, e os direitos políticos, ou seja, o direito de votar, de ser votado, de participação livremente na construção da vontade política do Estado, das políticas públicas, das políticas econômicas por meio da democracia. Tá? Então, essas constituições sociais agora passam a ter 4 grandes grupos de direitos fundamentais. É fácil vocês identificarem uma Constituição social de uma Constituição liberal. Vocês abriram uma Constituição liberal, que vocês vão encontrar lá normas de organização e funcionamento do Estado, distribuição de competência e declaração de direitos individuais. Só. A Constituição dos Estados Unidos da América, por exemplo, né, que ainda hoje, embora ela tenha tido várias interpretações distintas, né, ainda hoje o seu texto faz referência apenas a direitos individuais e à organização do Estado. É uma Constituição sintética, é uma outra técnica, etc. Depois a gente vai falar mais nisso. Ou então uma Constituição social. Na Constituição social você vai encontrar esses 4 grupos de direitos fundamentais. Então, normas de organização e funcionamento do Estado, distribuição de competências,
né, organização do Estado, limite do poder do Estado, democracia, né, direitos políticos, portanto, direitos individuais, na nossa Constituição, artigo 5º, né, direitos políticos, na nossa Constituição, artigo 14, direitos sociais, na nossa Constituição, artigo 8 e seguintes, e depois, durante todo o texto constitucional, um capítulo para a educação, um capítulo para a previdência, um capítulo para a assistência social, um capítulo para a saúde pública, etc. Então, a nossa Constituição é marcadamente uma Constituição social e democrática, né, e referência aos direitos econômicos, que na nossa Constituição está no artigo 170 e seguintes também, onde tem uma ordem econômica detalhada que privilegia o trabalho, né, em detrimento dos juros, né, do dinheiro gerando dinheiro, em detrimento da renda, né, ou seja, formas de ganho sem trabalho, e privilegia as formas de ganho com o trabalho. Isso é a nossa Constituição de 1988. Bom, então isso aí está o constitucionalismo social. Nesse mesmo período, e mais um detalhe importante ainda no constitucionalismo social e democrático. Os direitos individuais, que eram direitos absolutos no Estado liberal, agora são direitos que são condicionados, limitados. Por que isso acontece, né? O que significa isso? É de que é a concepção ou a percepção, né, de que, para que todas as pessoas tenham direitos individuais, é necessário que esses direitos tenham limites. O que significa isso? Para que eu tenha liberdade de expressão, eu não posso usar a minha liberdade de expressão para ofender ninguém, caluniar ninguém, difamar ninguém. Isso é crime em qualquer democracia constitucional do mundo, não é só aqui não. Se eu acusar alguém de um crime que ela não cometeu, se eu não tiver provas, quem vai preso sou eu. Então, criminoso é quem acusa, o fulano é corrupto. Prova. Não tem prova? Você que é criminoso, não é o fulano. O fulano é isso, aquilo. Então, difamação, injúria, calúnia, né, limite à liberdade de expressão. É lógico que as liberdades individuais têm que ter limite. Né? É assim como a propriedade privada. Aparece, então, nesse momento, a ideia de função social da propriedade. Por quê? O que é óbvio, gente. Você imagina só, se 1% das pessoas detêm toda a propriedade, significa que 99% das pessoas não vão ter acesso à propriedade. Então aparece a ideia de função social da propriedade. Eu não posso permitir que uma pessoa tenha tanta propriedade que não permita que o outro tenha uma propriedade. Daí, então, que nessas constituições surge a ideia de reforma urbana e de reforma agrária. O que seria isso? Muitas pessoas têm muita terra, né, enquanto muita gente não tem terra nenhuma. Ou seja, muita gente não tem acesso à propriedade privada porque pouquíssimas pessoas têm toda a propriedade privada. Isso é uma questão de lógica. Né? É só pensar um pouquinho com a cabeça, né, não com outro lugar do corpo, mas pensando um pouquinho com a cabeça, né, a gente vai perceber que para que todo mundo tenha acesso à propriedade privada, que é o fundamento liberal lá o fundamento liberal do capitalismo liberal. Né? É o que os Estados Unidos fez no século XIX, distribuiu propriedade privada para todo mundo, para que todo mundo possa exercer a sua livre iniciativa. Entenderam? Né? Então, para que todo mundo tenha acesso à propriedade privada, né, é necessário limitar e estabelecer uma função social da propriedade. O que é a função social da propriedade? É de que se eu sou proprietário de qualquer coisa, de terras, por exemplo, eu tenho que fazer essas terras produzirem. Para quê? Para gerar alimento, para gerar riqueza, para gerar emprego, para gerar oportunidade. Né? E se eu deixar aquelas terras simplesmente especulando, né, para não fazer nada, né, eu perco essa propriedade para outras pessoas que queiram fazê-la produzir. Isso é um conceito capitalista, né, de reforma agrária, capitalismo liberal, distribuição de propriedade privada. Quanto mais pessoas tiverem acesso à propriedade privada, mais forte, né, será o capitalismo liberal. Nesse momento, entretanto, a gente está num capitalismo social, que vai justamente chegar e falar, olha, não dá para deixar esse negócio solto. Porque os mais fortes vão engolindo os menores, no final vai restar meia dúzia de empresas, vai restar meia dúzia de proprietários rurais, e a maior parte das pessoas sem oportunidade, sem exercer livre iniciativa, sem oportunidade de trabalho, sem acesso à terra, né, sem acesso ao alimento. Então você tem que ter uma regulamentação estatal.
Então, o capitalismo social, a social-democracia, né, que hoje são os estados de maior sucesso disparados no mundo, né, você pega aí hoje, né, isso é muito forte na Europa Ocidental, mas você pega hoje Canadá, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Bélgica, né, e esses mais, né, hoje em dia, né, são os estados com melhor bem-estar social, com mais segurança, com mais efetividade de direitos, com mais democracia, com mais justiça social, né? Ou seja, onde as pessoas comem, moram, trabalham, etc, etc. Então, para se estabelecer agora uma fórmula para, olha, sim, os direitos individuais são de todos, de cada pessoa, de todas as pessoas. Né? E a gente não pode permitir, então, que algumas pessoas, no exercício dessas liberdades individuais, engulam, né, as outras pessoas, ou não permitam que outras pessoas exerçam, né, a sua liberdade individual. Então surge aí a ideia importantíssima que está presente hoje em qualquer democracia constitucional, lembrando que esmagadoramente a grande maioria dos estados, que ótimo, Luiz, a grande maioria dos estados, né, a grande maioria dos estados tem constituições sociais, embora na prática, né, a gente viva um momento que é um momento extremamente complicado da história da humanidade. Né? Nós estamos vivendo um fim de um sistema mundo. Está chegando ao fim o sistema mundo moderno, e com ele a sua economia, o seu direito, a sua estruturação. Né? Então, está tudo em crise. Né? Tem alguns lugares que estão menos do que outros, mas está todo mundo em crise. Até na Escandinávia está em crise, até na Suíça está em crise, né? Mas está chegando ao fim esse modelo. Então aí a tarefa de vocês, né, maravilhosas, maravilhosos, vocês construírem um outro mundo completamente diferente, porque essas fórmulas que a gente está estudando aqui agora não estão mais dando resposta às necessidades que a gente tem. Ou seja, um problema comum que a gente vai ver tanto no Estado social, como no Estado socialista, como no Estado liberal, como nos conservadores, é mais agravado ainda, né? É que são modelos, esses modelos de Estado, né, diante da economia, são modelos desenvolvimentistas. Né? O Estado social é assim também, o Estado socialista é assim também, o Estado liberal é assim, né? E os conservadores, então, não respeitam coisa nenhuma. Basta a gente ver o que está acontecendo no Brasil agora com relação ao Pantanal e à Amazônia. Eles destroem tudo mesmo, a ganância desenfreada, e querem ganhar, e o resto é que se dane, que morra de fome, que aquecimento global eles não sabem o que é isso, etc. Então, mas o problema é que todos esses modelos de sociedade, de Estado, né, eles são desenvolvimentistas, e não dá para a gente continuar nesse modelo. Né? Não dá, não acaba. Né? Seja socialista, social-democrata, liberal, conservador, não dá. Não dá para a gente continuar explorando o planeta, não dá para a gente continuar vivendo uma sociedade de ultraconsumo como a gente vive hoje. Então, assim, não é, já falei isso, não é para daqui a 50 anos, não. Nem para daqui a 5 anos, é agora. Se a gente não para agora, dançamos. Né? E é muito importante acompanhar isso. Só que, não sei, não tem bola de cristal, ainda mais nesse mundo ultra complexo que a gente está vivendo. Né? Mas não dá. Então, a gente precisa construir outros modelos. Então, aqui eu estou explicando esses modelos todos, gente, mas não é para vocês se apegarem a modelos do passado, não. Não falava para pensar, olha, agora, né, quando vocês saírem da faculdade de Direito, vocês vão construir outra coisa. Desapega, né? Foram tentativas, funcionaram durante algum tempo, etc., mas não dá, a gente tem que construir outros valores, mas a gente vai depois comentar isso e conversar isso mais adiante, quais são as alternativas que se apresentam. Né? Nós vamos chegar aí nesse momento breve. Né? Então, se hoje a aula é esse túnel aí, que parece sem luz no final, né? Quando a gente falar das alternativas, a gente vai colocar assim, né, uma natureza exuberante, assim, com um horizonte enorme, né, que é o que vocês vão construir no futuro, logo que a gente sair desse túnel aqui que a gente está nele agora. Né? Pois é, não é, Gemara? É isso aí. Nós temos... não é ser otimista, não, porque o otimismo, né, ele às vezes faz a gente bobo. Né? É tendo esperança. Né, do verbo esperançar, né? É da nossa ação que surge a esperança. Se a gente fica parado, não tem como ter esperança. Né? Da nossa ação que surge a esperança.
E eu tenho muita esperança em vocês. Eu também, quando tiver força, eu estou aí na luta, né? Mas vocês têm muito mais tempo e energia, né? Bom, então, então é o modelo, não é, Gimara? É isso aí. Então, esse é o modelo, né, de constitucionalismo social. Traz os direitos individuais, agora com limites. Não há liberdade ilimitada, porque a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Então, o Estado Social agora fala, olha, todo mundo tem que ser livre. Não é só meia dúzia de homens brancos e proprietários que votam, não. Todo mundo vai votar. Não é só meia dúzia de homens proprietários que vão ter riqueza, não. Todo mundo vai ter que ter acesso ao básico, né? À moradia, ao transporte, à educação, à saúde, etc. Esse é o Estado Social, que é um modelo, então, híbrido, porque ele combina as conquistas e as lutas do socialismo, do comunismo, da social-democracia, do social-liberalismo, do social-cristianismo, ou seja, das correntes sociais de defesa dos direitos sociais e econômicos, né, com a herança liberal das liberdades individuais, certo? Os conservadores não entram aí. Os conservadores vão daqui a pouquinho. Bom, nesse mesmo momento, em 1917, surge um outro tipo de Estado. Então, o Estado liberal vai ser substituído pelo Estado social, a social-democracia, e pelos Estados socialistas. Em 1917 tem a Revolução Bolchevique, né, que é a revolução que ocorre na Rússia, do partido liderada, né? Não liderada, a revolução ela explode, né? As condições revolucionárias da Rússia, isso é muito interessante a gente pensar juntamente com a história. Ninguém faz uma revolução. Eu vou sair hoje e vou fazer uma revolução. Né? Você pode fazer uma revolução na sua vida, né? Mas na sociedade ninguém faz uma revolução assim. Né? Tanto que os bolcheviques marcaram dia e hora, os operários vão sair, vão fazer revolução, amanhã, tal hora, não aconteceu. Vai acontecer quando explode, uma revolução explode. Ou seja, o processo revolucionário é uma explosão de insatisfação. Né? Por isso que é algo que a gente tem que prestar atenção, porque a nossa sociedade vem acumulando tanta insatisfação, que uma hora pode explodir quando ninguém espera. E não vai ser porque o partido X fez a revolução, a liderança X fez a revolução. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Ela explode. A insatisfação é tipo assim, chutou o balde, encheu o saco, não dá mais. Pum! E aí, então, as forças políticas vão entrar nesse processo para tentar direcionar essa explosão para os seus interesses, para os seus ideais, para as suas crenças, etc, etc. Mas a explosão ninguém faz. Explosão é explosão. Explosão social. Né? Então, a gente está tensionando tanto, está fazendo tanta coisa errada, tanta coisa, tanta tensão, tanta desigualdade, tanta violência, que vai explodir. Aí, para onde vai, a gente não tem a menor ideia, porque pode ir para qualquer lugar. E as forças políticas vão entrar nesse jogo, lideranças entram nesse jogo, tentando direcionar esse processo revolucionário. Bom, a explosão acontece, né? Alemanha, em 1919, nós citamos, México, em 1917, Rússia, em 1917 também. Na Rússia, a Rússia é um grande império, um gigantesco império, com um governo ultra, hiper conservador. Né? O czar, ele é muito atrasado. Né? É um cara que não teve a percepção, a sensibilidade de fazer coisa que, por exemplo, o Bismarck na Alemanha, né, fez e adiou, né, a explosão na Alemanha, de 1870, 71, ele começou a ceder alguns direitos sociais, ele começou a negociar com os trabalhadores, começou a conceder alguma coisa ali para tentar segurar a explosão, mas que vem em 1919 na Alemanha. Na Rússia, você tem uma revolução industrial tardia em Moscou e São Petersburgo, que são cidades da Rússia ocidental, ou seja, da Europa Oriental, mas é da Rússia Ocidental, porque é a Rússia que está na Europa. A maior parte do território russo, eu tenho um mapa aqui na minha frente, lindo, enorme, a maior parte do território russo, né, está na Ásia, né? E a Rússia faz fronteira com os Estados Unidos lá, né, no Alasca, né, que é junto do Canadá. Então ela pega lá desde
no canal de Bering ali, né, estreitinho ali, estreito, né, com os Estados Unidos no Alasca, que era da Rússia, o Alasca era da Rússia, né, os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia, a Rússia é até a América do Norte, né, fronteira com o Canadá. Os Estados Unidos compram o Alasca da Rússia, mas aí pega todo aquele território, né, até a Europa, na fronteira com a Finlândia, Polônia, ali, né, onde está Moscou e São Petersburgo. A Revolução Industrial Russa é tardia, né, e o czar é um cara muito atrasadão, conservadorzão, etc., e não escuta nenhuma reivindicação, e ele reprime violentamente todas as reivindicações populares. Né? 1905 tem uma insurreição, né, mas ele reprime isso, manda matar todo mundo, né, em São Petersburgo, até que o negócio explode durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917. A Revolução Russa, então, ela vai ser uma revolução de camponeses, de operários, né, de trabalhadores, soldados, né, ou seja, as baixas patentes, que não querem a guerra, não querem morrer, né, pelos caras que viviam com grande riqueza, né, com nos imensos palácios, né, gigantescos, e esses caras se matando por aquelas pessoas. Né? Então, a Revolução, logo depois, em 1918, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a Rússia é o maior país do mundo, né, em termos territoriais, é um gigante, né, a União Soviética é um gigante ainda maior. Você pega o território da União Soviética, você tem ali todo o império do czar, né? Onde então tem a Ucrânia, a Bielorrússia, a Armênia, a Quirguízia, Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, né, grandes territórios ali naquela região do sul, ali na Ásia, fronteira alguns com Turquia, com Irã, Afeganistão, China, né, com as fronteiras então também com o leste europeu, Polônia, né, Hungria, Tchecoslováquia, e etc. Inicialmente são 12 repúblicas. Há uma curiosidade muito interessante, que há uma insurreição, uma rebelião na Alemanha, no sul da Alemanha, né, na Baviera, que vai proclamar durante alguns dias, pouco tempo, né, a República Socialista Soviética da Baviera, que passa a integrar a União Soviética. Só que a direita dá o contragolpe, né, e pouco depois é da Baviera que vem a marcha de Berlim da extrema-direita, né, de Adolf Hitler. Bom, nesse momento, o que é o Estado Socialista? O Estado Socialista, depois, antes da guerra, vai incluir mais 3 repúblicas, né, Estônia, Letônia e Lituânia, formando as 15 repúblicas soviéticas. E que, pós Segunda Guerra Mundial, vai espalhar a ideia do socialismo real, dos Estados socialistas, para toda a Europa oriental, Polônia, Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca e a Eslováquia separaram, Iugoslávia, Romênia, Albânia, Hungria, Bulgária, né, própria Mongólia, a Revolução Chinesa, 1949, depois chega na África, nas guerras de libertação da África, né, como Angola, Moçambique, Bissau, Cabo Verde, chega na América Central, né, com a Revolução Cubana em 1959, depois as lutas as lutas populares na Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Honduras, etc., ali já nas barbas, né, dos Estados Unidos. Esse Estado socialista, qual é a característica dele? Nós já comentamos, né, um pouco isso, falando que dos 3 grandes tipos de Estado constitucional, né, você tem um Estado eclético, que concentra, então, que traz, então, né, essa combinação de direitos e de ideias que vem do socialismo e do liberalismo, e 2 modelos que são modelos homogêneos, que são modelos que não permitem grandes variações, que é, então, de um lado, o Estado liberal, lembrando que as constituições liberais estabelecem um único modelo econômico, e todos os governos liberais, portanto, deverão ser liberais. Né? Então, é um modelo ortodoxo, né? É um modelo fechado. No Estado liberal, todos os governos serão liberais.
Não pode, então, ter, né, discussão de direitos sociais, intervencionismo estatal na economia, de políticas de geração de emprego, de salário mínimo, etc., direitos trabalhistas. O Estado liberal, ele é abstencionista, constitucionalmente falando. Então, no Estado liberal, todos os governos serão liberais. Não permite variação de políticas públicas, ele é ortodoxo. No outro extremo está o Estado socialista, que também é ortodoxo. Todos os governos serão socialistas. E no meio está o Estado social, ou a social-democracia, que recebe influências do liberalismo, influências do socialismo, e que vão ter governos que podem ser governos socializantes, mas nunca socialistas, ou podem ser governos liberalizantes, mas nunca liberais. Né? Então, é como se estabelecesse uma barreira, né, onde o povo pode escolher políticas socializantes, põe o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Partido Social-Democrata no poder, com políticas socializantes, saúde pública, educação pública, moradia, né, transporte, previdência social, etc. Ou você pode escolher políticas liberalizantes, né, então privatização, livre iniciativa, livre concorrência, etc., mas sem ultrapassar aquele limite que o constitucionalismo social estabelece. Né? Qual é o limite? Há um mínimo de direitos sociais que não pode ser desrespeitado pelos liberais, há um mínimo de direitos individuais que não podem ser desrespeitados pelos socialistas. Está claro isso? Obviamente que eu estou fazendo aqui um modelo e uma classificação, né, que é uma simplificação. Óbvio que isso, na realidade, é muito mais complexo, né? Mas a gente vai ganhando em complexidade aos poucos. O Estado socialista, então, é esse modelo que privilegia, né, os direitos sociais e os direitos econômicos. Né? Então, o Estado socialista, ele vai ter uma Constituição. Nessa Constituição vão estar presentes os 4 grupos de direitos que a gente encontra no Estado social. Tá? Então, é a mesma coisa? Não. É muito diferente porque a forma como são tratados esses direitos é diferente. No Estado social, esses direitos são indivisíveis. Direitos individuais, vida, liberdade, propriedade, direitos políticos, direito de votar, de ser votado, plebiscito, referendo, direitos sociais, saúde, educação, previdência, né, trabalho, direitos econômicos, acesso ao trabalho, remuneração justa, salário mínimo, etc. Tá? Então, esses direitos são interdependentes, são indivisíveis, estão ligados e devem ser implementados e não pode, se você tem um governo liberalizante, você vai privilegiar muito o lado dos direitos individuais, mas você não pode esquecer os direitos sociais. Se você tem um governo socializante, você vai privilegiar mais os direitos sociais e econômicos, mas não pode esquecer os direitos individuais. Já no Estado socialista, há um investimento pesado e imediato nos direitos sociais. Então, no Estado socialista, a palavra-chave é o comunitarismo, né? É a solidariedade, os direitos da coletividade. Esses são direitos de implementação imediata. No Estado liberal, a palavra-chave é liberdade individual. No Estado socialista, a palavra-chave é solidariedade, né? É comunidade, coletividade. Então, há uma ênfase aos direitos sociais e econômicos. E existem os direitos individuais e políticos, mas esses direitos são condicionados à consecução de determinados objetivos, né, finais do Estado socialista, que é a construção da sociedade comunista. Então, agora vamos explicar esses conceitos, né, porque aí, então, quando a gente entra nessas palavrinhas, parece que algumas pessoas no Brasil têm infarto, se matam, se atiram da pedra, né, saem, pegam a arma, atiram, né, não consegue nem... Impressionante. Então, é importante a gente entender qual é o significado teórico e depois a gente pode estudar a história dos estados que experimentaram essas teorias, as teorias liberais, as teorias socialistas, comunistas, né, as teorias sociais democratas, sociais cristãs, etc, etc. Tem muita coisa para estudar, a gente vai estudar isso na ciência política, estuda isso também na teoria do Estado, mas é óbvio que não dá para estudar isso em 6 meses, né? Então, aí, depois vocês podem fazer um projeto, né, de TCC, faz o mestrado, faz o doutorado e vai, então, aprofundando no estudo do tema que interessa mais. É muita coisa, muito interessante, é muito rico, né, e não tem nada a ver com essas simplificações idiotas que são feitas na Facebook, no WhatsApp e etc.
Pois é, tem. Ah, mas não é mesmo, é muito gostoso, Luiz, é o mais barato, a coisa mais deliciosa do mundo é estudar. Aí vai acabando, vai abrindo a cabeça da gente. Nossa, é uma delícia. Só que tem um problema sério, né? Que é que a gente vai sofrendo mais com as pessoas que não querem estudar. Aí a gente ouve, nossa, eu fico imaginando assim, sabe, igual. É, me vem à cabeça aqui, eu imagino, por exemplo, que um maestro de uma orquestra, né, que estuda muita música, tem um ouvido muito treinado, né, e um maestro de uma orquestra, assim, ele descobre assim, um desafio, se o violino desafinou naquela nota daquela sinfonia. Ele vai lá e aponta, olha lá, você desafinou aí. Imagina ele ouvir uma música desafinada, ele deve quase se matar, né? É essa sensação, quando a gente vai estudando, entendendo os conceitos da história, os conceitos políticos, etc., aí dá desespero. Quando a gente ouve essas bobagens, assim, né? Mas enfim, tem que ter paciência, né? É isso, bora lá, isso aí. Então, o Estado... vamos pegar, então, vamos fazer uma diferença agora, né? Eu acho que não vai dar tempo da gente entrar no nazifascismo hoje, vai ser amanhã, mas ótimo, porque amanhã fica só para o nazifascismo. Bom, a gente vai chegar então nesse Estado socialista, da União Soviética primeiro, a sua expansão para a Europa Oriental, pós-Segunda Guerra Mundial, depois para a Ásia, América Central e os movimentos que vão se expandindo para o mundo inteiro. Olha, para a gente entender melhor a diferença, vamos trabalhar três grandes diferenças entre o Estado social, o Estado socialista e o Estado liberal. Tá? Então, primeiro, vamos começar trabalhando, quando chegar no ponto econômico, eu incluo o liberal. Vamos começar trabalhando primeiro com o Estado social e o Estado socialista. O Estado social, do ponto de vista dos direitos humanos. Em relação aos direitos humanos, o Estado social, então, defende, né, não inicialmente, mas gradualmente, ele vai trabalhar os 4 grupos de direitos fundamentais. Então, no Estado social, são direitos fundamentais os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos políticos e os direitos individuais. E esses direitos individuais têm que ter limites, ou seja, a liberdade de cada um vai até onde começa a liberdade do outro. O direito de cada um vai até onde vai o direito do outro. A propriedade privada deve cumprir uma função social da propriedade, para que todo mundo tenha acesso ao trabalho, ao alimento, à terra, para que todo mundo tenha acesso à propriedade privada, e não alguns poucos. Então, esse Estado social traz 4 grupos de direitos fundamentais. E a ideia teórica que vai prevalecer, né? Então, importante lembrar disso, inicialmente, os direitos individuais e políticos de origem liberal, isso no Estado social, eles são considerados direitos de implementação imediata, enquanto os direitos sociais e econômicos são direitos que dependem de uma regulamentação do parlamento, dependem de orçamento, de recursos para serem efetivados. Então, durante muito tempo, e isso é uma discussão que infelizmente até hoje acontece no Brasil, que já deveria ser uma discussão superada, né? Mas que infelizmente ainda acontece no Brasil, de que, olha, enquanto os direitos individuais, de liberdades individuais, e os direitos políticos, de votar, de liberdades políticas, são direitos imediatos, que você pode reclamar, né, a proteção deles imediatamente. Nos direitos sociais, por exemplo, saúde, educação, previdência, né, ainda imaginar e falar, olha, para poder oferecer saúde para todo mundo, né, eu tenho que ter recursos. Né, e aí o Estado chega e fala, eu não tenho dinheiro para oferecer saúde para todo mundo. Mentira. Né? Isso é mentira. Se você pegar, e é mentira grosseira, porque se você pegar hoje um país que é pobre, que sofre um bloqueio econômico violento da maior nação, da maior economia do mundo, né, que são os Estados Unidos da América, né, Cuba tem educação e saúde de qualidade para todas as pessoas. E saúde de extrema qualidade. E é um país muito pobre. Né? Então, para oferecer saúde para as pessoas, não precisa ter muito dinheiro, não. Tem que querer.
né? Então, isso aí joga por... não tem recurso para oferecer. Olha lá, né? É uma das melhores saúdes do mundo. Vocês acessarem, eu estou falando aqui para vocês acessarem o site, né? Mais uma vez, lembrando, né? Vão buscar sempre sites confiáveis. E aí eu recomendo que vocês acessem o site da ONU, onu.org. E dentro da onu.org você tem lá o Índice de Desenvolvimento Humano. Vocês vão entrar no link do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano. No Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, vocês encontram relatórios de mais de 150 países do mundo sobre a situação da educação, da saúde, da previdência, etc. Isso que eu estou falando aqui, gente, né, a direita, até a extrema-direita, né, reconhece isso em Cuba. Né? Então, a extrema-direita não reconhece nada, porque não pensa, mas a direita reconhece isso. Né? Reconhece isso, porque é fato. Você tem um sistema de saúde, né, que é um dos melhores do mundo. No relatório, por exemplo, você vai pegar lá o número de médicos por habitantes. Né? Vem lá Noruega, Suécia, Suíça, Cuba, né, Finlândia, Canadá. Número de enfermeiros por habitantes. Vem lá Suécia, Noruega, Suíça, Cuba. Né? Número de leitos hospitalares. Suécia, Noruega, Cuba. Então, com relação aos direitos sociais, mesma coisa, número de professores por alunos. Né? Vem lá, Noruega, Finlândia, Cuba. Você tem a universidade em todos os municípios, né, de Cuba. Então, os cubanos têm, o maior índice do mundo de população com acesso à educação superior, chega a 87% da população. As pessoas que conversam no meio da rua com qualquer pessoa têm um nível superior. Então, o país está tentando... não está retrocedendo, não. Ele está... está privatizando o Correio em Cuba? É mesmo? Meu Deus, vão acabar com tudo. Eu não li isso, não. Olha, já dei aula lá 4 vezes. Eu vou lá, vou ligar para meus amigos lá para saber o que está acontecendo. Não, professor, ela está falando que tá querendo privatizar os Correios aqui. Tá. Tá. Nossa, eu também assustei agora. Nossa, não me mata o coração, não, gente. Não, eu falei assim, de ignorância, eu não estava sabendo disso. Aí eu falei, não, vou ver. Viu, Edmar? Aqui a gente já espera, né? Não, aqui nós estamos andando para trás, mas já tem alguns anos, né, que a gente está andando para trás. Mas, enfim, mas nós vamos ser otimistas. Vai passar. Nós vamos resistir, mas é uma fúria. E é muito interessante também, se a gente pegar acesso aos dados, né, hoje, com relação a privatizações do mundo, né, você tem... isso não surpreende aqui. Foi engraçado porque eu fiquei triste, porque era lá e não fiquei aqui. Mas é porque aqui não surpreende, eu já estava sabendo desse negócio aqui, né? Aí viu, até o Freud está se manifestando. Para, Freud! Pois é triste isso. Mas você tem, por exemplo, determinados serviços básicos que foram privatizados na Europa que estão sendo republicizados, eles estão sendo reestatizados, né? Como correios, como água, distribuição de água, né? Telefonia, etc. E isso, o mais impressionante ainda, é quando a gente vê muitas das privatizações que ocorreram aqui no Brasil, onde houve uma privatização para uma empresa estatal estrangeira. Isso aqui é mais louco ainda. Né? Você tem, no processo de privatização, né, uma empresa estatal estrangeira adquire a empresa estatal brasileira. Então, ela deixa de ser uma estatal brasileira para ser uma estatal estrangeira. Mas, enfim, é isso. Aí tem que ver. Vocês já viram esse documentário sensacional? Como é que chama, gente? Alguém me recomendou aqui, eu assisti anteontem, das redes. O dilema da rede social? Isso, o dilema da rede social. Tem que assistir.
É fantástico mesmo, professor. É fantástico. Tem que ler o livro Engenheiros do Caos e tem que assistir o Dilema das Redes Sociais, né, que ajuda a entender isso, como que as pessoas podem defender coisas que são contra elas mesmas. A resposta está ali. Qual é o processo? Né? E de uma forma bem clara, ou seja, bem... Mas vamos voltar lá aos conceitos lá. Então, qual é a diferença? No Estado socialista há uma ênfase aos direitos sociais e uma limitação que deverá ou deveria ser temporária aos direitos individuais e políticos. Então, Estado social, tá? Não, desculpa, porque o senhor falou Estado socialista, a gente está em Estado social, não é isso? Não, estou fazendo diferenciação aqui. Então, no Estado, o nome do filme, como é que é o nome do filme? Não sei o que, nas redes, como é que é? O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Deixa eu escrever aqui. O Dilema das Redes. Então, o que acontece? No Estado social, esses 4 grupos de direitos sociais são de implementação imediata. No Estado liberal, há uma ênfase aos direitos individuais. No Estado socialista, há uma ênfase aos direitos socioeconômicos. Tá? Então, nos extremos, você tem, no Estado socialista, a palavra direitos sociais, direitos socioeconômicos, né? É um Estado forte para oferecer direitos sociais e econômicos para todo mundo, como o exemplo cubano que eu dei aqui agora. No Estado liberal, é a ênfase às liberdades individuais, e o Estado não tem que ter preocupação social e econômica. No Estado social, é uma mistura desses 2 extremos, onde, então, o Estado tem que proteger as liberdades e estabelecer limites a essas liberdades, né, e que tem que proteger os direitos sociais, oferecer os direitos sociais e econômicos. Tá? Então, isso é uma simplificação para a gente ter um painel aí do que significa. E aí a gente vai ter, né, basicamente, voltando aqui, 3 diferenças entre o Estado social, o Estado socialista e o Estado liberal. Primeiro, né, eu acabei de dizer com relação aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, os direitos individuais no Estado liberal. Não há preocupação com direitos sociais e econômicos. Né? Inicialmente não havia democracia, que virá depois. Estado social, os 4 grupos de direitos simultaneamente, que devem ser interdependentes, indivisíveis. Embora inicialmente no Estado social havia uma ênfase aos direitos individuais e políticos, justamente com o argumento de que para oferecer os direitos sociais, como saúde e educação, o Estado precisa de recursos. Eu estava justamente nesse ponto falando que essa argumentação ela é falsa, porque um país pobre como Cuba, né, com poucos recursos, oferece saúde para todo mundo e educação para todas as pessoas. Isso é uma realidade, isso é um fato, né, atestado por diversas organizações, né, e atestado pela ONU, etc. Né, e, enfim. Então, essa que eu estava falando aqui nesse momento, só explicar porque nós chegamos ali, né, é de que o argumento de que o oferecimento de saúde e educação necessita de recursos, de muito dinheiro, isso é falso. Né? Isso é falso. Então, esse argumento que existia no Estado social para deixar de cumprir, para deixar de oferecer os direitos sociais e econômicos, é um argumento falso. Ou seja, é possível, e a gente encontra vários exemplos de países pobres, né, que, entretanto, oferecem educação de qualidade para toda a sua população e oferecem saúde de qualidade para toda a sua população. Depois nós podemos problematizar isso mais adiante, né? Vamos aos poucos, né? Porque as questões são efetivamente muito... envolvem várias complexidades, tá? Então, por isso a gente tem que ir por partes, vamos caminhando juntos, assim, tirando as dúvidas no momento que forem aparecendo. Bom, nesse caso... Peraí, gente, só um minuto. Então, nesse caso, já no Estado socialista, a ênfase aos direitos sociais e econômicos. E os direitos individuais são limitados constitucionalmente. Como é que isso ocorre? A gente ouve falar muito nisso. Mas é a liberdade, etc. Bom, e aí isso é... Né? Então, você tem um limite às liberdades políticas e individuais. E uma ênfase aos direitos sociais e econômicos. Como é que isso acontece?
né? A ideia, aqui nós estamos trabalhando primeiro a teoria, depois a gente trabalha, podemos trabalhar os casos concretos, né? Que são diversos, múltiplos, né? Então, a teoria qual é? A ideia de que esse Estado socialista, ele é um Estado de transição, ou seja, ele deve ser um Estado que vai construir condições para preparar as pessoas para viverem numa sociedade absolutamente livre. Então, vamos entender esse conceito, né? Então, primeira diferença, direitos sociais, políticos, econômicos, individuais, todos presentes e indivisíveis no Estado social. Estado liberal, ênfase, ou só existentes direitos individuais, depois direitos políticos. No Estado socialista, a ênfase aos direitos socioeconômicos. Segunda diferença é a finalidade do Estado, aqui que aparece isso. Ou seja, a finalidade do Estado liberal é garantir, por meio do poder de polícia, então é chamado de État gendarme, Estado policial também, ele vai manter, por meio do poder de polícia, né, a garantia da propriedade privada dos meios de produção. E vai manter, por meio das Forças Armadas, a soberania externa, a independência daquele Estado. Isso, então, a função do Estado liberal, né, é apenas garantir a segurança individual, garantir a propriedade privada para que as pessoas possam produzir e garantir a soberania externa para que o Estado permaneça soberano. Essa é a ideia. Tá? Bom, no Estado social, a finalidade do Estado social é a implementação da Constituição Social. Então, o Estado tem por finalidade tornar real todos aqueles direitos que estão enumerados na Constituição. Então, a finalidade do Estado social é criar condições para que as pessoas efetivamente sejam livres, porque não tem como ser livre na miséria, desempregado, excluído, etc. Então, o Estado social vai oferecer saúde, educação, trabalho, remuneração justa, aqui na turma, ele vai formar em censor. Esse Estado social, então, ele visa, né, criar condições para que as pessoas exerçam a sua liberdade. Né? Então, o Estado tem o dever de oferecer os direitos sociais e econômicos e proteger os direitos de liberdade individual e política. Tá? Então, aqui é o Estado social. Já no Estado socialista, isso muda completamente. Qual que é a finalidade do Estado socialista? A finalidade do Estado socialista é acabar com o Estado socialista. Ou seja, a finalidade do Estado socialista é criar condições para a implantação de uma sociedade comunista. Né? Quando eu falo essa palavra, hoje em dia, eu até tenho medo, né? De repente o mundo desabar sobre a minha cabeça, porque a gente não pode falar determinadas coisas, né, que as pessoas adoecem, né? Porque então, não estudaram, né? Então, tem que estudar. O que é o comunismo? O comunismo é o fim do Estado. Então, a primeira coisa que é muito errada, quando se fala, a China é comunista. Não, a China não é comunista. E nunca foi. A China é um Estado administrado pelo Partido Comunista. Cuba não é comunista. Cuba é um Estado administrado, é um Estado socialista administrado pelo Partido Comunista. São coisas muito distintas. Não existe Estado comunista, porque o conceito de comunismo é justamente o fim do Estado. Na sociedade comunista, o comunismo é uma sociedade. Na sociedade comunista, não há mais Estado, não há mais parlamento, não há mais governo, não há mais hierarquia, não há mais patrão, não há mais propriedade privada, não há mais nenhuma forma de opressão de ninguém sobre ninguém. Ela é uma sociedade horizontal. Então, a sociedade comunista, ela seria uma sociedade de pessoas absolutamente livres de qualquer forma de hierarquização, de qualquer forma de poder, né, que não seja horizontal.
a sociedade comunista é o fim do Estado. Então, o comunismo é o fim do Estado. Né? Você tem várias experiências de sociedades de comunismo primitivo. Várias sociedades no passado e muitas sociedades ainda hoje, de povos originários, né, são sociedades comunistas, são sociedades horizontais, sem poder. Né? Não há, pois é, Altair, não há Estado comunista. Nunca houve. O comunismo é o fim do Estado. O que há são Estados governados por partidos comunistas. Então, a China, Cuba, Bielorrússia, Coreia do Norte, cada um. Então, são coisas distintas. Por quê? Porque o comunismo é o fim do Estado. Quando, né, se você falar, tal lugar é comunista, significa que não há Estado, não há polícia, não há exército, não há direito penal, não há hierarquia, não há governo, não há parlamento, não há propriedade privada, não há patrão, não há empregado. Então, essa sociedade comunista seria uma sociedade absolutamente livre, horizontal, mais ou menos um paraíso, né, na Terra. E que muitos falam, isso é uma utopia, né, uma utopia, e talvez seja, né, uma utopia. Só que aí, o que acontece? As pessoas... Não, Pedro, é mais complexo do que isso. E aí, esses conceitos também a gente vai entrar daqui a pouquinho. Né? Na ditadura, o conceito de ditadura... mas deixa eu só acabar de explicar isso aqui, porque senão a gente vai para aí e aí não termina isso aqui. Eu vou terminar isso aqui e depois a gente entra. Não deixa eu esquecer, não, para a gente trabalhar. Mas não, a China é um Estado constitucional, um Estado forte, mas um Estado constitucional. Assim como, por exemplo, você tem estados... o fato de ser constitucional não quer dizer que seja democrático. Né? Ou seja, em uma ditadura não se cumpre a lei. Então, na ditadura, nem o governo cumpre a lei que ele mesmo faz. Então, a ditadura é um governo de meia dúzia que manda, né, que não há limites. A China é um Estado forte, constitucional e que há uma forma de democracia popular. Depois nós vamos mencionar como que ela funciona, até onde eu conheço. Né, como eu disse também, eu não posso falar muito sobre a China, porque a gente não tem livros de direito e direito constitucional e teoria do Estado chineses traduzidos para cá. Então, eu já até pedi uma bolsa para ir para lá, ainda vou lá, vou ficar lá um ano, pelo menos, para entender como é que funciona e depois eu conto para vocês. Né? Mas, por enquanto, não dá para falar muito sobre a China, porque vou falar só um pouco que eu sei. Tá? Mas não é uma ditadura de jeito nenhum. É um Estado complexo, Estado de Direito, constitucional, você tem parlamento funcionando, o parlamento é eleito, né, etc. Isso, Vinícius. Pois é, diga, o Vinícius. Tem muita, é isso, por isso que eu não falo. Eu prefiro não falar. Né? E uma coisa é que a gente tem que tomar cuidado também, né? Que a gente tem intercâmbio de professores, né? Da China para cá, daqui para a China, etc. Mas a gente tem que ter o acesso, Vinícius, das informações a partir de determinados dados de pesquisa, etc. Porque é muito complicado a gente se pautar também só, com todo respeito aqui ao seu amigo, não estou falando nada, estou só levantando uma questão que é uma questão para mim também. Né? Às vezes a gente ouve a opinião de uma pessoa, né? Vamos imaginar se um brasileiro vai para a China. Esse brasileiro pode ser de várias tendências políticas diferentes, né? Então, o Brasil que ele vai reportar lá na China vai ser muito diverso. Por exemplo, se ele for um brasileiro que votou no atual presidente, ou se for um brasileiro que votou contra esse presidente, ou se for um brasileiro que é professor de matemática, ou um brasileiro que é professor de ciência política, ou um brasileiro que... Entendeu? Então, assim, é muito... a gente tem que tomar, com todo respeito, tá? Não estou falando que seu amigo não está mentindo, nada disso, ele está contando a versão dele, né? E como eu não tenho a versão dos dados, das pesquisas, das universidades, não tenho ainda acesso a isso, apenas algumas, eu prefiro não falar, né? Mas
E tem versões de muitos amigos, professores, que vêm de lá. E contam, são coisas... É tão interessante, gente, porque o olhar nosso, né? Nosso olhar do que a gente vê na cidade, nos lugares, nos países. Tem gente que fala que a China é uma maravilha, tem gente que fala que é um inferno, tem gente que fala que não é nada disso. Então, assim, isso. Isso, também. Então, temos que... isso, assim, a gente tem que, ao se informar sobre determinado país, sobre determinado sistema político, né, econômico, social, a gente tem que procurar dados de pesquisas, de universidades sérias, de pesquisadores sérios, que vão nos dar mais informação para a gente entender um pouco melhor, né, a realidade daquele país. E aí, então, já vamos chegando ao final, né? Eu estava onde, gente? Aqui, na finalidade, tá? Estava falando isso. Sobre o comunismo. Isso. Então, o Estado socialista, quando a ideia... Então, aqui eu estou explicando teoricamente, tá, gente? Mas não é nada disso, eu não sei. Estou explicando teoricamente. Teoricamente, o Estado socialista, ele tem políticas que visam construir uma condição cultural, econômica, pessoal, educacional, que permita que as pessoas vivam em uma sociedade sem Estado. Entendeu? Então, a justificativa teórica, nós estamos trabalhando justificativa teórica. Concordo, não concordo, pode concordar, não concordar, isso é outro assunto, tá? E pode concordar, não concordar mesmo, com maior liberdade. Mas vamos entender primeiro, antes da gente concordar ou discordar, né? E não precisa nem concordar nem discordar, falar, isso não funciona mais. Bom, pode qualquer coisa, mas primeiro entende, para depois a gente opinar. E como é que então é teoricamente? Esse Estado, então, ao dar ênfase às condições materiais, então, agora todo mundo vai comer, todo mundo vai morar, todo mundo vai estudar, todo mundo vai ter saúde. E a educação que vai ser oferecida aqui é uma educação que vai preparar essas pessoas a viverem no futuro em comunidade. Então, os valores que serão passados por essa educação serão valores comunitários e não valores individualistas, etc. Tá? Então, você pode ter, né, no Estado social, por exemplo, uma educação com valores comunitaristas ou individualistas. No Estado liberal, é individualista. No Estado socialista, é comunitarista. Tá? Estou simplificando aqui. No Estado social, modelo social democrático, que é amplo, você pode escolher. Eu quero uma escola que passe para o meu filho os valores liberais individualistas. Bom, ou quero uma escola que passe os valores cristãos, sociais, etc. Então, eu posso escolher isso. No Estado liberal, não, é tudo liberal. No Estado socialista, não, é tudo socialista. Tá? Então, essa educação, ela é voltada para uma educação comunitarista, uma educação de valores comuns, de solidariedade, para que essas pessoas, no futuro, possam viver numa sociedade sem Estado. E isso, então, é tudo. O Estado, então, condiciona as liberdades individuais, condiciona esses direitos e condiciona a educação, a formação de pessoas que estariam aptas a viver no futuro em uma sociedade sem poder, sem governo, sem hierarquia, porque as pessoas teriam, então, essa é a defesa teórica, as pessoas teriam, então, dentro da sua cabeça, né, na formação do seu sentimento, da sua compreensão do mundo, né, da sua formação intelectual, da sua formação moral, da sua formação ética, né, os princípios de solidariedade, né, de dividir as coisas, de repartir as coisas, de conviver em solidariedade e de respeitar o outro e só fazer com o outro aquilo que você queria que fizesse com você. Ou seja, a ideia de uma sociedade socialista é uma sociedade... Mentira, de uma sociedade comunista é uma sociedade ética. A sociedade comunista é uma sociedade ética, ela não é uma sociedade do direito. O direito acaba o governo, acaba o parlamento, acaba a propriedade privada, acaba a hierarquia, né, e você tem uma sociedade absolutamente livre. Mas o que os comunistas, ou seja, então essas pessoas que defendem chegar nessa sociedade, elas vão construir uma teoria para que, segundo eles acreditam, vai permitir às pessoas chegarem nessa sociedade. Eles acreditam, então, que para chegar a essa sociedade é necessário, antes, condicionar as pessoas
o exercício de determinados direitos e liberdades, formando essas pessoas dentro de determinados valores éticos, morais, sociais específicos, proibindo os outros valores individualistas, de competição, de egoístas, etc. Tá? Então, nesse sentido, eu falar, a sociedade então, tem censura? Tem censura. Tem censura. A censura, olha, defender aqui o individualismo, a competição, o egoísmo, não pode. Isso está expresso nas constituições. Então, se eu pegar uma Constituição socialista do pós-Segunda Guerra Mundial, União Soviética, Alemanha Oriental, Hungria, Bulgária, Polônia, etc., Cuba, está escrito lá, né, é garantido às pessoas a liberdade de manifestação pública, vírgula, desde que seja para a construção da sociedade comunista. É garantir às pessoas a liberdade de expressão e de imprensa, vírgula, desde que seja para a construção da sociedade comunista. Então, em outras palavras, o que a Constituição está dizendo? Se você quiser colaborar para criar esse novo ser humano solidário, que no futuro estará preparado para viver numa sociedade sem Estado, sem poder, sem dinheiro, sem hierarquia, você é bem-vindo. Se você quiser atrapalhar, cala a boca. Entendeu? Essa é a teoria, essa é a teoria. Ah, professor, mas não posso concordar com isso. Ótimo, não concorde. Eu estou explicando a teoria, é isso. Tá? Então, é uma outra perspectiva, onde o Estado, então, deve criar políticas para criar mecanismos de superação do próprio Estado. Né? Então, a finalidade do Estado socialista é criar condições para que esse Estado não seja mais necessário no futuro, para que não seja mais necessário o direito penal, que não seja mais necessário, né, os governos, etc. As pessoas possam, por fim, né, por terem uma outra ética e valores, né, diferentes, possam viver numa sociedade comunista. Várias sociedades pequenas foram e são dessa forma, né? O desafio é construir isso numa mega sociedade global. Mas várias sociedades pequenas, sociedades originárias, sociedades indígenas, né, a sociedade chamada sociedade de comunismo primitivo, o cristianismo primitivo, as primeiras sociedades cristãs, né, eram sociedades de comunismo primitivo, repartir o pão e o vinho. Né? Essa é a ideia. Né? O que Jesus Cristo ensina na oração Pai Nosso? Né? Pai Nosso que estás no céu, nos dai hoje, né, o pão de cada dia. O que é a ideia do pão de cada dia? É que se eu tiver, por exemplo, aqui, né, 50 pessoas e 50 pães, eu tenho que repartir o pão igualmente para todo mundo. Cada pessoa vai ter um pão. Né? Diferente da ideia numa sociedade de competição individualista, onde o sujeito mais esperto, um competidor mais eficaz, ele vai chegar lá e vai pegar para ele 40 pães. Ah, eu sou esperto, peguei 40 pães. E deixa 10 pães para dividir para outras 49 pessoas. Então, isso aqui quer dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é exclusivamente fruto do trabalho que se tem hoje. E para cada um, segundo o seu trabalho, vai ter o pão de hoje. O pão de amanhã a gente trabalha amanhã. O pão depois de amanhã você trabalha depois de amanhã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E isso seria uma sociedade de comunismo primitivo. Né? Ao contrário do que uma sociedade de pessoas previdentes, vamos dizer assim, né? Ah, quantos pães foram produzidos hoje? Me dá metade aqui que eu vou guardar, que pode ser que amanhã não tenha pão. E eu deixo metade sem pão, mas amanhã eu vou garantir o pão para daqui a 25 dias. Né? Então são conceitos e valores diferentes. Tá? São conceitos e valores diferentes. E isso é o que a gente tem hoje, por exemplo, com algumas igrejas que falam, que defendem, por exemplo, um cristianismo da competição ou do sucesso, etc. Isso é uma novidade para o cristianismo. Isso não tem até o século XX. Né? O cristianismo, ele é de base social. Né? É dividir o pão, né? É dividir o vinho, né? É dividir o amor. Né? É dividir. Então, você tem várias teorias sociais, né? E esse conceito, essa palavrinha, então, que virou uma palavrinha hoje perigosa e abominável para muitas pessoas, que não conseguem ouvir, que dói os ouvidos, né, que é comunismo, né, essa palavrinha significa isso, o espaço do comum, ou seja, das coisas comuns,
das coisas repartidas, né? Isso aqui é comum, todo mundo vai ter acesso a esse suco, né? Todo mundo produz e divide o suco de forma comum, né? Todo mundo produz e divide, né, a moradia de forma comum e etc. Os socialistas do século XIX, o chamado socialismo científico, marxista, esses marxistas escolhem a palavra comunismo para se diferenciarem dos outros socialismos, né, do próprio socialismo cristão, do socialismo democrático, do socialismo liberal, dos vários, você tem um monte de expressões, várias teorias socialistas. Então, o marxismo, então, a partir do século XIX, os próprios marxistas escolhem essa palavra para falar, não me confundam com outros socialistas. O meu socialismo é o socialismo científico, fundado na teoria econômica marxista. Entendendo? Então, daí que vem essas expressões. Então, a gente não precisa ter medo das palavras. Eu até começo a suar frio quando eu dou aula disso aqui, porque eu fico com medo das pessoas começarem a me xingar, jogar pedra, de repente cair uma bomba aqui em casa. Eu falo, não, a gente não precisa ter medo das ideias, não precisa ter medo das palavras, né? Se a gente conhece, estuda, a gente desmistifica as palavras e aí, então, a gente pode discutir seriamente, de acordo com os valores de cada um. Né? Pois é, o medo vem de desconhecer, né? E das pessoas que desconhecem, que agridem a gente. Né? Então, então, é importante conhecer para que a gente seja livre. É importante conhecer para a gente escolher livremente. Porque de repente você pode chegar e falar, olha, eu acho a ideia muito boa, mas o caminho que o Partido Comunista escolheu é um caminho equivocado. Ótimo! Então você pode construir as ideias, estudando a história, você vai ver, olha, essa ideia é boa, mas no momento de realizar ela não funcionou, aquela ideia também era muito boa, mas no momento tal pessoa desvirtuou essa ideia, e assim por diante. Né? Mas para isso, a gente precisa e estudar. Conheço a Noiva do Cordeiro, eu vi o documentário, e é aqui perto de Belo Horizonte, né? É uma cidade aqui perto. Eu não estive lá, mas eu vi um documentário muito interessante sobre a comunidade Noivas do Cordeiro. Eles vivem, sim, eu vi. Legal demais. É uma sociedade comum, comunitarista, né? Ou comunista. Eu não estou brincando, não, eu falo sério. Quando eu falo, essa palavra eu tenho medo. Assim, alguém vai aparecer xingando aqui. Diga, que alguém levantou a mão. Quem foi? Pode falar. Maria Eduarda. Fala, Maria Eduarda. Ei, Maria Eduarda. Bom, e aí então, a gente vai para o final. Nossa aula já acabou, então só me lembrem, amanhã, já passamos 6 minutos do final da aula. Olha, que bom, vocês estão assistindo, ó, tem 34. Você está me ouvindo agora? Oi, diga, pode falar, diga. Desculpa, estava desse lado, estava falando para o nada aqui. Eu queria perguntar se nas perguntas que são mais objetivas, que você está buscando uma definição, você quer que seja com as nossas palavras ou eu posso colocar uma definição da internet colocando a referência à fonte? Ah, não, eu quero com a palavra de vocês. Quero ver vocês do trabalho. E podem ser bem objetivos. Tá bom. Tá, joia? Nada. Bom, amanhã, então, nós vamos ver a diferença econômica entre socialismo, social-democracia e liberalismo, que é muito importante, e aí, então, a gente entra finalmente nos conservadores. Tá? E aí vamos trabalhar o nazismo e o fascismo, de extrema-direita. Me lembre onde eu parei, tá? Eu vou também anotar aqui, mas para a gente trabalhar, então, falta diferenciação econômica, né? Nós já trabalhamos sobre os direitos humanos, sobre a finalidade de cada Estado, falta, então, a diferença econômica do Estado liberal, Estado social e Estado socialista. Gente, até amanhã, então, bom demais estar com vocês, tudo de bom, descansem, até mais. Oi? Ô, professor, só uma perguntinha, assim que você já encerrou aí.